Buenas! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para mais uma leitura do Tarô Filosófico. Meu nome é Luiz Augusto e se você chegou até aqui, é possível que algo que será dito possa te ajudar em alguma coisa, não é? Então vamos lá. Opa, carta pulou. Vou deixar essa carta separada. A leitura de hoje é O Nosso Lar. Este foi um dos primeiros livros que eu li sobre espiritualidade e há muitos e muitos anos. Na época eu acho que ainda não estava preparado para um entendimento um pouco mais amplo e profundo. Então estou revisitando. Separei algumas frases para nós lermos em conjunto. Vamos lá? A primeira frase. Ó, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Puxa, pá, né? Mas é um pouco essa consciência, na verdade a consciência de quem verdadeiramente somos, não é? Não só a nível individual, mas também e principalmente enquanto humanidade, não é? Entendendo que os valores que nós devemos buscar aqui são os valores eternos. Não é? Todo dia quando nós oramos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, olha aqui, pano de fundo, vamos lá? Olha lá, o mago, né? O mundo das ideias, da criatividade, o princípio da lei, da vontade. Primeira carta, o Imperador, o poder da realização, da concretização. Segunda carta, a Torre, não é? O poder divino que nos ajuda a enxergar através desses véus. O despertar, o julgamento, o chamado. Não é? As cartas aqui estão falando justamente desse... A gente começou falando da lei, não é? O mago. Essas cartas que representam o princípio masculino, não é? A lei, a vontade, o Pai Criador, e aqui a ação, não é? O dar forma, a concretização. Como disse no livro, não é? Buscai a verdade agora, antes que a verdade vos surpreenda, antes de que seja necessário uma ação kármica, por assim dizer, que nos coloque novamente no eixo, não é? Porque eu já usei já fiz essa comparação aqui algumas vezes e imaginem que no nosso caminho tem cercas elásticas como num ringue de boxe, não é? Quando a gente tá lá tentando desviar do caminho, esses elásticos nos forçam. Essa ação de nos colocar de volta no caminho
é o que a gente poderia chamar de karma, né? No caso, um karma pedagógico. Há também, obviamente, o karma positivo, não é? Ah, nada mais são do que as consequências dos nossos atos, não é? E então o que a torre diz aqui é que assuma essa nova postura, não é, da busca da verdade, do esforço da reforma íntima agora, para que não seja necessária uma ação do universo nesse sentido. Porque muitas vezes essa carta está associada a decepções, a choques que, que ainda que dolorosos, não é? São benéficos. Mas se a gente pode nos antecipar e não precisar desses choques para buscar as verdades, não é? Melhor. Tá aí, é o chamado, né? O chamado para o despertar. Ouçam, ouçam, antes que seja necessário, não é? Enfim, aquela velha frase, né? Se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Então, que a gente possa aprender pelo amor, nos antecipando, não é? Tomando como certo este caminho. Vamos lá para a segunda frase. É maravilhoso esse aqui. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, né, as bênçãos da reencarnação, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, que a gente falou no jogo anterior, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Pois é. De novo, atentemos para as verdades desde já, sem que seja necessária uma ação pedagógica do universo, né, para nos colocar no caminho. Então vamos lá para esta segunda frase, que nos lembra da importância de aproveitarmos essa oportunidade, né? Estamos aqui, aproveitemos, porque muitos dos relatos que a gente lê nestes livros, não é, justamente fala das oportunidades perdidas, né? Tipo, puxa, eu tava lá, né? Sabe quando a gente viaja e quer fazer tudo que a gente pode? Cara, vai saber quando é que eu volto? É tipo isso. Pano de fundo, a lua, a roupa suja, né? Vamos lá, primeira carta, a temperança. Segunda carta, o mago novamente. Terceira carta, a imperatriz. Ai, ai. Então falamos, né? O que está oculto, mas que precisa ser trabalhado. Esta dualidade, não é, sombra e luz, que faz parte, né, assim, de todo ser humano, precisa ser trabalhado, não é? Essa lavagem de roupa suja a que André Luiz se refere no livro,
é justamente trabalhar essas sombras. Elas são, vamos dizer assim, as nossas tarefas, certo? E também nossas mestras. São oportunidades que temos para chegar, né, para voltarmos, vamos dizer assim, para a vida espiritual, para o plano espiritual, melhor dizendo, com os deveres cumpridos, não é? E a temperança, ela traz a busca do equilíbrio dessas dualidades. É importante que a gente lembre que a nossa dualidade, luz e sombra, ela se transforma a partir do momento que, a gente reconhece-as, né? Os dois lados, reconhece essa dualidade em nós e, principalmente, passa a integrá-los, não é? Eu entendo que as qualidades com as quais nascemos são as medicinas necessárias para que a gente possa curar essas sombras, não é? Nada é por acaso, certo, gente? Está tudo minuciosamente calculado. E a temperança vem falar justamente desse equilíbrio da aceitação, do acolhimento e também, e principalmente, da transformação, não é? Como? Do fortalecimento, no fortalecimento das nossas virtudes. Porque se a gente entende que a sombra é justamente a ausência da luz, não é? Ou a ignorância, não é? Porque no fundo, a sombra ainda é sombra, porque nós não aprendemos. Nós continuamos ignorantes em determinados aspectos. Por isso que é importante a gente, no processo de autoconhecimento, do reconhecimento dessas sombras, para que a gente possa jogar essa luz de uma forma mais eficaz, não é? Então, entendendo que é o fortalecimento dessa luz, das partes luminosas em nós, que vai aos poucos clareando essas áreas sombreadas através do entendimento, da compreensão, através de um olhar de amor. Porque, entendam, as virtudes, não é? Se a gente começar a enumerar as virtudes, elas estão associadas às relações que estabelecemos, não é? Com outras pessoas, também com os animais, com o mundo de uma forma geral, mas ela é baseada em relações. Não é, ainda que seja um processo interno, e isso é muito doido, né? Porque ainda que seja um processo interno, o resultado dessa transformação interna é uma melhora significativa das nossas relações externas, não é? No enunciado do meu Instagram, harmonia dentro é igual a harmonia fora, porque a gente de alguma forma reflete, não é? O que está dentro pro lado de fora, né? E de novo, e a temperança vem simbolizando esse equilíbrio da luz e da sombra, no sentido de que cada vez mais devemos sim, não é? E aí então aqui, lembra, falamos do dever, da lei, e a imperatriz falando dessa
desse esse terreno fértil, não é? Porque se aqui nós temos, por um lado, a lei, a vontade, não é? Por outro aqui, a gente tem justamente o terreno fértil aonde essa lei vai crescer, vai frutificar, vai se fortalecer, não é? Então, de novo, voltando naquele jogo anterior, é importante que a gente assuma essa nossa jornada com as leis e deveres coerentes, não é? Com a nossa eternidade, para que a gente possa plantar as sementes certas, para que a gente possa germinar as sementes certas. Vamos para mais uma. Terceira. A quarta eu vou deixar lá para o Instagram. Puxa vida. Eu marquei essa página aqui. Tem a ver. Acho que ela complementa de alguma forma esse jogo. E este foi uma experiência que eu tive quando eu comecei a trabalhar com voluntariado. A frase diz o seguinte: trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar com o voluntariado e aos poucos eu fui percebendo internamente justamente que quanto mais eu direcionava o meu olhar, não é, para o próximo, para a próxima, mais eu me enxergava também. Não necessariamente no sentido de ressoar, né, o que eu estou vendo ali fora ressoar aqui dentro, mas muito no sentido de me descobrir, ou melhor, a gente falou das virtudes, não é? Das nossas qualidades. Descobrir exatamente as minhas qualidades nessa ajuda, não é? Sabe quando aquilo te traz um tamanho bem-estar que você sente que aquilo é tão inerente a você, né? Você começa a se reconhecer nessas ações, sabem? Então vamos lá. Três cartinhas. Vamos ver o pano de fundo. A lua novamente. Eita! Vamos lá, repetido, gente. Não mudou. Não é para mudar. Né? De novo, descobrindo essas qualidades, fortalecendo essas qualidades, a luz começa a se irradiar para as nossas sombras. O Hierofante, a Imperatriz, a Roda da Fortuna. Pois é, o Hierofante, ele traz essa questão da consciência, não é? Então, de novo, né? Acho que juntando esses dois jogos anteriores, a consciência dessa nossa essência divina, a consciência da importância da jornada, não é?
dessa jornada que nos eleva, e da boa semeadura. Não é? O que a frase diz? Faça o bem, e o bem também virá para você. Né? É a semeadura do amor, certo? A roda da fortuna, ela justamente estabelece essas nossas oscilações, né? O subir e descer. Agora, se nós estamos em paz com a nossa consciência, agindo de forma coerente, não é? Com a nossa essência divina. Porque muitas vezes o hierofante também, né, junto da nossa consciência, também nos coloca este nosso mestre interior, essa nossa mestra interior. Né? Então, agindo de acordo, semeando, não é? As sementes certas, o que a gente vai colher? Né? É maravilhoso isso. E ainda que tenhamos, obviamente, ainda teremos, né? Ao longo das próximas vidas, a dualidade, mas de novo, a gente pode olhar para essas sombras, aliás, a gente pode não, a gente deve olhar para as nossas sombras como oportunidades de aprendizado. Como professoras, não é? Que podem nos auxiliar a superar determinados desafios, a aprender determinadas lições, para que elas não venham a se repetir, né? Porque a lei age dessa forma. Enquanto a gente não superar, enquanto a gente incidir no mesmo erro, ele vem se repetindo. E pode tornar proporções piores. Certo? Bom, espero ter ajudado, agregado, contribuído de alguma forma. Muito obrigado, shalom e até o próximo vídeo.